Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe um vídeo aqui onde a gente tem uma partida mais curta aqui, talvez da carreira aqui, bom, não sei se da carreira do Bobby Fischer, se aconteceu isso outras vezes, mas certamente aqui do torneio Interzonal Palma de Mallorca de 1970, o torneio mais importante da época, que valia 6 vagas para o torneio de candidatos, os 6 primeiros colocados, né? E aqui a gente tem então essa partida, Bobby Fischer jogando contra Oscar Pano, a lenda do xadrez argentino. E nessa posição então, o Bobby Fischer abre aqui a partida. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí para se inscrever, né? E aqui o Bobby Fischer abre com C4. E nessa posição então, o lance teórico, a abertura inglesa, Oscar Pano abandona aqui a partida. E vamos dar uma olhada aqui na precisão aqui do Bobby Fischer. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. 100% de precisão aqui pro Bobby Fischer. Que maravilha, que partida incrível aqui do Bobby Fischer com 100% de precisão. Um lance aqui que realmente... Rafa, o que aconteceu? Vai, explica essa história. Tá acabando o vídeo, é só isso? É só isso. Beleza, galera. Valeu, é isso. Mentira, né? Vamos contar aqui o que tá acontecendo. Pessoal, vamos entender aqui a história, né? Bobby Fischer jogando aqui na última rodada do torneio Interzonal, Palma de Mallorca, 1970, valendo as 6 vagas para o torneio de candidatos. E o ponto é o seguinte, todo mundo, a última rodada aconteceria num sábado às 4 horas da tarde. O Bobby Fischer e o Samuel Reshevsky foram lá na organização do torneio, alegaram que por motivos religiosos eles não poderiam jogar naquele horário, Bobby Fischer sempre fazendo exigências, né? E que ele teria que jogar às 7 da tarde, não às 4. E tudo bem, deixaram lá o Bobby Fischer e o Reshevsky jogarem então às 7, né? E aí o Oscar Pano pode não ter ficado muito feliz com isso, porque afinal de contas era a última rodada do torneio e ao saber das demais rodadas, isso poderia de certa forma atrapalhar, né? As pessoas vão jogar com uma informação a mais, vão jogar as últimas rodadas sabendo como terminaram as outras partidas, né? Então, alguns alegam que o Oscar Pano teria de alguma forma se sentiu prejudicado por isso. Mas na verdade essa teoria eu não sei se conforma, se ela se confirma, né? Pelo seguinte, galera, aqui a gente tá com o resultado final aqui. Então o Bobby Fischer com essa vitória terminou com 18 pontos e meio aqui em 23. Assustador, né? 15 vitórias, uma derrota, se eu não me engano, para Bent Larsen. E aqui 7 empates. 3 pontos e meio acima de Bent Larsen e Fingeller, né? Um negócio absurdo aqui. Bom, essa foi a 7ª vitória consecutiva de Fischer aqui no torneio. Ele venceu as 7 últimas rodadas. Essa 7ª não conta, né? Venceu as 6 últimas rodadas. E o que acontece? Para a gente entender essa questão do Oscar Pano, ele está aqui na tabela com 12 pontos e meio. Então ele iria jogar... Ele já sabia tudo o que tinha acontecido e ele não teria mais chances aqui de ficar entre os 6 primeiros colocados. Muito dificilmente ele teria chance de ficar aqui. Teria que ganhar do Bobby Fischer jogando de negras, né? Ganhar do Bobby Fischer para talvez aqui, mas já não dava mais, né? Aqui os 6 primeiros colocados, 14 pontos. O melhor que ele faria seria 13 pontos e meio se ele ganhasse do Fischer, né? Então, essa é uma possível explicação, né? Mas nós não ficaremos aqui sem vídeo, né? Eu trouxe uma partida também aqui do Bobby Fischer contra o Oscar Pano, no mesmo ano, uma partida que aconteceu em Buenos Aires, pra gente dar uma olhada aqui, tá? E antes de mostrar a partida, um detalhe importante, o Oscar Pano compareceu à partida contra o Bobby Fischer às 7 horas, ele foi lá, abandonou depois do lance 1, assinou a planilha, tudo certinho, tá? Ele não simplesmente saiu fora, nem nada disso, foi super elegante lá e abandonou mesmo, abandonou porque não dá mais, né? Não dava mais para ele conseguir entrar no torneio de candidatos. Mas é isso, galera. Vamos então aqui à partida que eu trouxe. Opa, aqui trouxe aqui o layout errado. Vamos então aqui à partida que eu trouxe. Bobby Fischer jogando contra o Oscar Pano em Buenos Aires, 1970 e... Preparem-se que essa partida é muito legal mesmo, tá bom? O Bobby Fischer aqui está com as peças brancas e ele abre com o peão do rei. O Oscar Pano vem com a defesa siciliana, né? A defesa aí bem dinâmica. Cavalo em F3, E6, a variante francesa. E aqui o Bobby Fischer faz esse D3, né? Provavelmente vai jogar com o ataque índio do rei. Olha só que legal, vamos ver isso. Cavalo C6 foi jogado G3, Aqui é a formação típica do ataque índio do rei. As brancas jogam com D3, E4, fazem aqui o fianqueto.
e em algum momento vão começar a atacar na ala do rei. Olha que interessante. Bispo G6 foi jogado, bispo G2, bispo G7, e aqui Roque colocando o rei em segurança, e o Scarpano desenvolve o cavalo de G na casa de E7. O Bob Fischer segue com torre 1, D6 foi jogado aqui C3, dando mais suporte no centro, e também liberando o bispo para poder jogar, não vai ter que ficar guardando a casa de B2 o tempo todo. E aqui, simplesmente Roque foi jogado pelo Scarpano, colocando o rei em segurança. E o Fischer avança aqui no centro com D4, peão toma, aqui D5 pelo Scarpano. E agora, jogadores de ataque índio do rei sabem aqui que o negócio é avançar, né? Então, fica ganhando espaço na ala do rei e preparando para atacar na ala do rei. Mas ainda é cedo, tem que desenvolver as peças. Bispo D7 foi jogado pelo Scarpano. Cavalo C3 aqui pelo Bob Fischer, torre C8, e aqui um lance muito interessante, muito jogado no ataque índio do rei, do Bob Fischer, é o seguinte, ele tem que desenvolver o bispo de casas escuras, e não tem uma casa, por exemplo, bispo G5 parece um bom lance aqui, mas depois de H6 você vai fazer o quê? Voltar o bispo? Aí vai levar um G5, né? E aí não fica legal. Então aqui o que o Bob Fischer faz? Para evitar isso, ele joga bispo F4, né? E aí se vier um H6, aí ele jogaria H4, evitando aqui o G5, e tá numa formação típica aqui do ataque índio do rei, onde as brancas vão dobrar, atacar lá em H6 e começar a manobrar também as peças para um ataque na ala do rei. Bom, então aqui bispo F4 foi jogado e o Scarpano segue com ataques aqui na ala da dama com o cavalo A5. E agora, será que o Bob Fischer vai sair que nem um maluco atacando já na ala do rei, deixando o Scarpano dominar a ala da dama? Não, o Bob Fischer ele cuida de todos os detalhes. Primeiro passa a torre aqui para C1 e depois de B5 avançando na ala da dama, B3 aqui controlando a casa de C4 para o cavalo não pular lá. B4 ataca o cavalo e agora cavalo E2, até de certa forma ajudou o Bob Fischer esse lance, porque ele vai levando o cavalo para a ala do rei, né? A partida seguiu aqui com o bispo B5, então vai querer trocar esse bispo mal, né? O bispo cuja cadeia de peões aqui estão nas casas claras, então esse bispo não estava conseguindo brilhar muito na partida. Se puder trocar ele é bom, né? Aqui dama D2 e por enquanto o cavalo de A volta para C6. E aqui o Bob Fischer então que já conectou as torres, já conectou aqui colocou uma bateria de bispo e dama na diagonal de casas escuras, segue com G4, o lance típico aqui do ataque índio do rei, né? Esse lance ele na verdade dá a casa de G3 para o cavalo e o ataque está vindo com força. Aqui A5 foi jogado, o Scarpano coloca mais uma proteção no peão e aqui o cavalo manobra para casa de G3 e aqui dama B6 pressionando o peão central. H4, o Bob Fischer começou a marchar aqui na ala do rei, começou o ataque. O Scarpano segue manobrando o cavalo aqui para B8 e depois de bispo H6, cavalo D7. E por enquanto não parece ter nada de errado na posição do Scarpano. Bob Fischer segue trazendo a dama aqui para G5, atacando o cavalo. Torre por C1, você tem que recuperar a torre por C1 foi jogado, bispo por H6. E aqui você tem que recuperar uma peça, não vale a pena capturar o cavalo, porque senão tá caindo a torre, e além do que, o ataque do Bob Fischer é na ala do rei aí, né? Então ele cola a dama agora aqui em H6 recuperando peça, torre C8 pelo Scarpano, e depois de torre por C8, cavalo por C8, parece que o Scarpano conseguiu trocar bastante peça, e a questão é se esse ataque aqui do Bob Fischer vai dar frutos ou não. E o Bob Fischer segue agora então atacando aqui com o lance H5, olha que legal. H5 de fato já começa com alguns ataques e coloca problema aqui para o Scarpano, né? Um lance aqui defensivo bastante forte seria o lance cavalo aqui em F8, né? Esse lance aqui é bastante forte porque fica defendendo toda a posição aqui. Esse peão toma em G6, simplesmente peão toma em G6 e cavalo G5 não está ameaçando nada porque o cavalo está controlando a casa de H7 e de fato, na verdade, o cavalo, isso daria o tempo das pretas capturarem em D4, então o cavalo G5 não seria um lance bom e depois de cavalo F8 fica difícil da gente saber como continuar esse ataque, né? Talvez dama G5 com ideias de H6 e colocar a dama lá em G7, mas dama C7 poderia ser uma defesa possível aqui, né? Se H6, por exemplo, dama em E7 e as pretas se seguram, né? Se seguram. Claro, incomoda um peão em H6, é um ganho estratégico? É um ganho estratégico, você não precisa trocar a dama, brancas talvez um pouquinho melhores, mas não tem nenhum ataque vencedor imediato aqui para as brancas, né? Mas nessa posição o Scarpano, ele pensa, eu tenho o cavalo F8 a qualquer momento, eu vou trazer primeiro a dama aqui para D8. Será que não faz diferença? O Bob Fischer segue aqui agora atacando com o cavalo G5 e agora cavalo F8 foi jogado, mas agora tem diferença, né? Agora tem uma diferença
porque o Bobby Fischer agora é a vez das brancas, né? Então o cavalo teve que se defender e agora é a vez aqui do Bobby Fischer jogar. E se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o melhor lance aqui da posição, vale a pena, um momento muito bonito aqui da partida. Nossa, que partida linda. E sério, vale muito mesmo a pena tentar encontrar o próximo lance. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Bom, se você encontrou algum lance como H por G6, é um ótimo lance, né? Seguido de cavalo por H7. Se você encontrou essas ideias, né? Vai cair em G6, vai cair em E6 e depois vai cair em D5. Se você foi para essa linha, parabéns, é uma linha forte, uma linha muito boa mesmo. Provavelmente você ia ganhar essa partida, né? Com ainda muita dificuldade, com muita luta das negras, mas provavelmente você ia ganhar. Ia ficar com uma peça a menos, mas alguns peões passados e tudo, né? Vou fazer aqui para ficar menos abstrato, né? Peão toma e depois de peão de F toma. Aqui cavalo por H7, por exemplo, dama toma G6 e depois de rei H8 dama por E6 e as brancas ainda vão capturar em D5, vão trazer o cavalo, tem peão passado e apesar da peça a menos teriam uma excelente posição, né? Provavelmente vencedora, mas ainda com muita luta. Se você encontrou alguma coisa nessa linha, parabéns. Agora, se você encontrou bispo E4, parabéns, você joga muito mesmo, você joga muito xadrez, porque esse lance aqui realmente a gente nem considera em geral, né? Um jogador aqui como eu, como a maioria de nós, nem considera esse lance aqui, bispo E4, né? Realmente um lance espetacular aqui de Bobby Fischer sendo Bobby Fischer, né? Bispo E4, galera, é um monstro, né? Intensificando a pressão aqui no ataque ao rei, como se não tivesse acontecendo nada, né? E aqui o Oscar Pano ele tem que se conformar que ele não pode capturar esse bispo, porque se ele capturar aqui em E4, o Bobby Fischer vai capturar também em E4 e não tem como evitar aqui a pressão forte em H7, né? Com sequência de mate. Qualquer lance aqui não interessa, dama E7, qualquer lance, vamos passar aqui a vez. Tá vindo o cavalo em F6 e aqui vai ter que sacrificar a dama e vai levar mate de qualquer maneira. E se tirar o rei, simplesmente cavalo aqui por H7 e não tem mais o que fazer. O mate vai chegar, né? O checkmate está chegando e está chegando a galope. Então aqui bispo E4 simplesmente exclama duas, né? Que lance maravilhoso, Bobby Fischer sendo Bobby Fischer. A partida aqui seguiu com dama em E7, que mais jogar, né? E aqui o Bobby Fischer então vai para a sequência de arremate. Cavalo por H7, que maravilha, né? Bispo E4 seguido de cavalo por H7, para tudo, né? Não tem como não gostar de um jogador como o Bobby Fischer. Cavalo por H7, cavalo por H7 e aqui H por G6. Olha que espetáculo aqui o ataque do Bobby Fischer, né? E a partida aqui seguiu com F por G6, mas uma continuação muito interessante poderia acontecer com F5 também. Parece um lance lógico aqui, onde a dama está defendendo agora o cavalo, devolvendo um pouquinho de material, mas também está atacando aqui o bispo do Bobby Fischer, tentando fechar aqui o ataque, né? Mas isso não funcionaria por conta de cavalo por F5. Olha que espetáculo. Atacando aqui a dama, ao mesmo tempo o cavalo está atacado, né? A posição vai desmoronando aqui e não tem muito o que fazer, né? As brancas vão capturar em H7 daqui a pouco e vão ficar melhores aqui, né? Por exemplo, qualquer outro lance aqui, dama A7. Vou passar a vez aqui. Tá vindo dama por H7, seguido de... peão por H7, seguido de dama aqui por E6, seguido de dama por C8, simplesmente a posição desmorona, né? E se capturar o cavalo lá, Rafa, depois daquele cavalo por F5 lá, e se capturasse aqui, né? Bom, olha que lindo, aí bispo por D5, que maravilha, não? E aqui depois de bispo por D5, o rei escaparia aqui para H8 e aí bispo F7. Olha, Bobby Fischer. Ameaçando aqui checkmate. Não tem nada, não tem como defender aqui esse checkmate e, portanto, aqui seria já uma posição vitoriosa, né? E aqui teria que sacrificar a dama, né? Não tem outro jeito aqui para tentar evitar aqui o checkmate, né? Então, um espetáculo aqui de sequência do Bobby Fischer, H por G6. Por isso aqui não dá para jogar F5, a partida seguiu aqui com F por G6 e agora parece que o Oscar Pano está se defendendo bem. A partida seguiu aqui com Bispo por G6 e agora, mais uma vez, né, o que jogar aqui? A partida seguiu com Cavalo G5, né, mas a gente pode pensar, por que não Dama G7? Parece que defende tudo, pretas aqui tem uma peça a mais, né, por que não jogar esse lance? Olha só o porquê, Bispo por H7 seguiria e depois de Dama por H7, Dama por E6, com a posição desmoronando, Bobby Fischer bem melhor por conta do rei exposto, peões a mais
e um final aí, peão em D5 fraco, um final com certeza vencedor aqui para as brancas, né? Maravilha! Mas Oscar Pano ainda segue resistindo aqui com o cavalo G5 e agora o Bobby Fischer segue com o cavalo H5. Bom, aqui cavalo em F3 com cheque e agora tem muita gente que gosta desse padrão, né? O rei aqui distante de uma casa na diagonal do cavalo não leva cheque de cavalo mais durante muito tempo, né? Então a gente é tentado a jogar um lance rei H1 aqui. Aí você faz esse lance e fala, puxa, perdi a partida, né? Por conta de dama H4, cheque, rei G2 e dama por G4, cheque, pretas estão ganhando. Por quê? Depois de cavalo G3 cobrindo o cheque, cavalo G5 segura todos os ataques aqui das brancas e as pretas têm uma peça a mais e estão ganhando a partida, simples assim, né? Então aqui seria um drama se o Bobby Fischer jogasse o rei aqui em H1, ia estragar essa pintura, mas aqui ele não estraga não, ele segue com o rei G2, único lance na posição, né? Aqui rei F1 não está disponível e a gente viu que rei H1 não seria bom, então rei G2 único, a partida seguiu com o cavalo em H4, cheque, o rei vai lá para G3 e agora cavalo por G6. Ufa, parece que segurou tudo aqui o Oscar Pano aí tem duas peças a mais, tudo bem, né? Vou capturar aqui, mas o rei vai escapar, nada disso. Bobby Fischer segue aqui com cavalo em F6, cheque, olha que maravilha, né? E aqui, depois de rei F7, enfim, outra possibilidade seria capturar o cavalo, mas não teria como evitar aqui checkmate. Então aqui a partida seguiu com rei F7 e simplesmente depois de dama em H7, aqui que maravilha, Oscar Pano, agora sim, depois de ter jogado, né? Abandona aqui a partida. Abandonou porque vai levar checkmate, pessoal. Não dá mais, né? Aqui vai jogar rei F8 única e tá vindo dama G8 com checkmate. Bobby Fischer com duas peças a menos, né? Mas para ele, na verdade, o objetivo do xadrez é o checkmate, né? E é isso que o Bobby Fischer fazia, né? Então aqui tanto faz aqui o material, né? Que sequência espetacular, né? E aqui se você falou, Rafa, dava para salvar o mate sim, aqui dá para jogar rei F7. É verdade, vamos ver essa continuação aqui, né? A dama vem para G7 e depois captura aqui em G6. De qualquer maneira, galera, dama contra duas peças menores e peão passado, com certeza aqui é um final vencedor aqui para as brancas, né? De qualquer maneira. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores e realmente aqui se preparem, né, para o relatório aqui. 96,8% de precisão para Bobby Fischer com dois lances brilhantes aqui, 83% de precisão para o Oscar Pano. Bastou um erro aqui, algumas imprecisões para o Oscar Pano perder a partida. A gente vê aqui no gráfico, né? Realmente é uma partida impecável aqui do Bobby Fischer. E os lances brilhantes, Rafa? Foram os lances bispo em E4, claro, aquele lance maravilhoso, e cavalo por H7, tá logo aqui embaixo, né? Os dois lances brilhantes aí do Bobby Fischer. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido aqui essa pérola, aqui essa deliciosa partida aqui do Bobby Fischer. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.